Eu acho muito interessante, eu já trouxe algumas palavras para os adolescentes e para os jovens aqui na igreja. E toda vez que eu vou trazer uma palavra, o mais interessante que eu acho o agir de Deus no meu coração é que é sempre a palavra é para mim e é para a igreja. É para mim e é para os adolescentes. Ele ministra muito no meu coração e aquela verdade que Deus coloca no meu coração eu transmito de uma forma muito apaixonada porque é algo que Ele colocou aqui dentro, é algo que me ministrou, é algo que me fez praticar e é algo que eu queria transmitir para você nesta noite. Uma das frases que eu acho que minha mãe deve ter mais falado para mim na minha vida é o ditado: você só não perde a cabeça porque está grudada. Alguém já ouviu essa palavra, essa frase? Você só não perde a cabeça porque está grudada. Eu tenho um dom de esquecer as coisas, eu tenho um dom de não lembrar. Provavelmente, se eu já fui na sua casa mais de uma vez, eu já devo ter esquecido um carregador, uma blusa, meu óculos. A Gi está até balançando a cabeça que eu acho que já perdi todas essas coisas na casa dela. E no dia da passagem da arca, Deus ministrou muito no meu coração. Eu estava aqui conversando na parte da manhã com o nosso irmão Laércio, e foi muito batido aqui a experiência, foi muito batido aqui o testemunho que teve na vida dele, né, da cura. E a gente conversando, ele me fez lembrar de uma coisa. O meu pedido na arca do ano passado foi pela cura dele, e graças a Deus, ele está curado, está aí, ó, com a mão levantada, glória a Deus. Mas ele me fez lembrar, ele falou a seguinte frase: eu não sei o que você tinha colocado no pedido antes de colocar a minha cura. Porque eu tinha já meu pedido, já escrito ali, só que ele ficou mal ali, bem no período da arca, e eu mudei meu pedido para colocar a cura dele. E ele me falou aquela coisa: nossa, não sei qual foi o seu pedido, mas que Deus tenha realizado ele, cumprido ele. E eu tinha até esquecido qual que era meu pedido. E quando ele me falou aquilo, eu fui recordar, e meu pedido anterior, eu pedi por uma revelação da minha vocação para Deus. Porque eu já estava ali com 22 anos, se não me engano, naquela época, e eu não sabia a faculdade que queria fazer, não sabia ainda qual que era a minha vocação, e eu buscava isso em Deus, falava: Deus, eu preciso saber. E sempre que as pessoas perguntavam para mim: mas o que você gosta de fazer? Então, não sei, eu gosto de ir para a igreja, eu não sei, o que você é bom de fazer? Eu gosto de trabalhar na igreja, o que você faz, que você faria até sem... eu gosto de vir na igreja, gosto de fazer, mas aquilo nunca foi algo que estava no meu alcance, sabe? Era algo que eu fiz desde de criança, como era a minha vida. E quando ele falou aquilo, aí eu parei para lembrar: nossa, esse ano, Deus revelou a minha vocação. Deus, Ele revelou o que Ele queria para mim. Eu fui chamado para ministério em setembro, no final de setembro, e eu vi o cuidado de Deus, não só o pedido que eu coloquei na arca, pela cura do nosso irmão Laércio, mas Deus foi tão caprichoso e tão carinhoso, que Ele também me deu o meu outro pedido, e me revelou minha vocação. E, glória a Deus. E quando eu vim trazer aqui a mensagem de terça-feira, a gente está nesse fechamento, já foi a passagem da arca, e Deus falou muito no meu coração, enquanto eu estava lendo a Bíblia e buscando, a importância da lembrança para a conquista. E eu queria com você, para isso, que você pegue a sua Bíblia, abra no livro de Josué, no capítulo 4, versículo 19. Josué 4, 19. Queria convidar você para ler a poderosa palavra de Deus. Amém? Todos? Não ouço mais barulhos de páginas. A palavra de Deus nos diz assim, Josué 4, 19. O povo atravessou o Jordão. Quem que é o povo que atravessou o Jordão aí? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal.
a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu um monumento com 12 pedras tiradas do Jordão. Josué ergueu um monumento com 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: aqui, o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando secou até que todos vocês tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Então, após a passagem do Jordão, Josué levantou um monumento, não sei se era semelhante a esse, mas aqui tem 12 pedras. Levantou um monumento. E qual era a finalidade desse monumento? Esse monumento não era um altar, não tinha uma função de ser um lugar de culto, não era uma função espiritual. A função desse monumento era trazer a lembrança, era lembrar às próximas gerações aquilo que Deus já havia feito. A nação, o povo de Israel atravessou o Jordão. Atravessou o Jordão, foi um milagre. E eles montaram aquele monumento para lembrar às próximas gerações, a seus filhos, e passar isso adiante, do que o Senhor é poderoso, e para que a próxima geração também possa confiar em Deus, o Deus que passou o Jordão, o Deus que fez eles passarem para o Mar Vermelho, o Deus que os livrou do Egito. Esse monumento era para uma lembrança. O título da pregação, você que viu lá no Instagram, nos posts: lembrar para conquistar. O objetivo desse monumento era a lembrança, para que a próxima geração pudesse confiar no Deus que os tirou do Egito, que os fez passar pelo Jordão, fez passar pelo Mar Vermelho. Mas agora eu queria te perguntar: será que isso de fato ocorreu? Será que o povo de Israel foi fiel à ordem que foi dada através de Josué por Deus? Queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes 2, versículo 6. Juízes, capítulo 2, versículo 6. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu o Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito em Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que aquela geração morreu, a geração que havia passado pelo Jordão, que havia feito os milagres de Deus, e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam em batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme ele lhes havia advertido com juramento.
Por isso o povo vivia em grande angústia. Nesse texto aqui, deixa eu só passar minha folha. Nesse texto aqui a gente vê o que acontece após a morte de Josué. É falado que durante a vida de Josué e dos líderes que viram o que Deus fez, o povo se manteve fiel ao Senhor. O povo estava com Deus porque Josué mantinha em suas memórias a lembrança de quem era Deus, o que ele havia feito. Enquanto Josué estava vivo, ele alimentava essa lembrança e alimentava o povo de Israel. Estava junto com eles. Após a morte de Josué, a gente vê ali que passa uma próxima geração que não conhece ao Senhor. Uma próxima geração que não viu os feitos do Senhor. Uma geração que não passou pelo Jordão. Então o povo caiu no esquecimento. E ali é falado que existiam povos ao seu redor que adoravam outros deuses. E nesse vazio, o povo de Israel tomou aquilo que estava ao seu redor no mundo, nos povos vizinhos, e começaram a adorar outros deuses. Pela falta da lembrança de quem era Deus, o povo pereceu. Eu queria colocar para você agora uma ilustração. Você imagina uma fogueira. Para brasileiro até é mais fácil a gente falar que quando pensa em churrasqueira, cadê os homens que gostam de fazer churrasco? O Laércio é um churrasqueiro nato. É bem fácil a gente pensar aqui, mas vamos colocar uma fogueira. A fogueira aqui eu vou colocar que o fogo é a confiança em Deus. Enquanto Josué estava vivo, ele alimentava essa fogueira, alimentava esse fogo, dando cada vez mais combustível, as lembranças, colocando ali o carvão, para que aquele fogo continuasse a queimar no coração dos israelitas, e aquele fogo não se apagava. Mas a partir da morte de Josué, acabou o carvão, acabou o combustível, e o fogo começou a se apagar. E eu não sei se você já colocou o papel numa churrasqueira, lá no fogo. O papel, ele até que queima, só que ele queima tão rápido. E o papel, não sei se você já queimou ele, levanta aquele cheiro, aquela fumaça, aquele cheiro fedido. Mas o povo não só... É como se ele tivesse colocado lixo na fogueira. Começaram a adorar outros deuses, começaram a se contaminar com aquilo que estava no mundo. Não sei se você já colocou o lixo na fogueira, mas eu tenho certeza que esse lixo deve feder. Se papel já tem levanta aquela fumaça preta, fede, imagina você colocar lixo na fogueira. E é isso que o povo de Deus, é isso que os israelitas estavam fazendo. E eu queria te perguntar, será que nós estamos mantendo acesa a nossa confiança em Deus? Será que nós estamos alimentando lembranças do que Deus fez por nós? O que será que nós estamos colocando como combustível na nossa vida? Quando você deixa esse espaço, o mundo vem e tenta preenchê-lo. Mas o mundo não vem com nada que é bom, o mundo vem com lixo. E eu vou te falar que quando a fogueira apaga, uma consequência inevitável é que também vem o frio. Quando você está, por exemplo, pessoas que moram naqueles países do norte lá, e elas estão acampando e fazem aquela fogueira e ficam todos ali em volta da fogueira para se aquecer. Quando a fogueira apaga, vem o frio. E é isso que o povo de Israel estava enfrentando ali. Deus havia se afastado deles, porque eles se afastaram de Deus, e Deus os entregou aos inimigos. Mas eu queria te perguntar, e aquele monumento? O monumento ele não foi colocado ali para trazer a lembrança? Esse foi o motivo do fracasso de Israel. Esqueceram quem era Deus. Esqueceram do que Deus fez para eles.
Quando você se esquece, você não confia mais. Como confiar em alguém que você nem conhece? E esse foi o motivo do fracasso de Israel. Nessa segunda parte eu queria falar sobre com você, que o testemunho ele gera confiança. Se você voltar lá na sua Bíblia, Josué 4, no versículo 21, você vai ver de novo a finalidade daquele monumento. Então Josué disse aos israelitas: no futuro seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos. 24. Fez isso para que todas as nações saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. E eu vou te falar, o que será que os israelitas estavam fazendo que eles não cumpriram a ordem de Deus? Será que talvez com a conquista ali na terra prometida, eles estavam tão ocupados com a nova conquista, com a terra, de cultivar e tudo mais, que se esqueceram do que Deus havia feito? Será que eles estavam ali acomodados com a nova conquista que Deus tinha dado para eles, que eles esqueceram do que Deus fez? Será que eles estavam buscando cada vez mais a conquista, novas terras e tudo mais, e se esqueceram de quem é Deus? Eles esqueceram de deixar a chama acesa. E eu fico pensando, o que será que era para os israelitas terem feito? Fico pensando um pai, caminhando com o seu filho, ali aos redores de Jericó, e aí ele está lá com o filho dele olha esse monte de pedras, que com certeza não é algo que foi feito naturalmente, dá para ver. Nossa, papai, o que é esse monte de pedras aqui? Ele fala: filho, está vendo esse monte de pedras? Um dia, nós estávamos no deserto. Está vendo esse rio, aquele ali, o Rio Jordão, aquele rio grande? Um dia nós estávamos do outro lado, o povo inteiro de Israel. E vieram os sacerdotes de Deus com a arca da aliança em seus ombros, e assim que eles pisaram seus pés nas águas, o rio parou. E o filho: nossa, meu Deus, como assim? O rio parou? É, filho, o rio parou. E aí nós passamos ali em pés enxutos sobre esse rio. E para que você hoje saiba que nós fizemos isso realmente, nós montamos esse altar. Está vendo essas pedras aqui? Se você olhar em volta, não tem pedras iguais a essa. Você só vai achar essas pedras aqui se você for lá no fundo do rio. São as mesmas pedras. E outra coisa, se você for lá no fundo do rio, você vai ver que tem um altar igual a esse lá embaixo. Para te mostrar, para que você saiba que Deus é poderoso, para que todos saibam que Deus é poderoso, para que você confie que Deus é poderoso. Filho, nós passamos o Rio Jordão e aqui está a prova. Era isso que era para ter sido feito. A próxima geração, ela não conhecia Deus porque provavelmente não foi passado para ela toda essa experiência. E eu fico até imaginando, eu contei aqui o testemunho do Laércio, e eu fico imaginando, por conhecer um pouco mais da história dele, sei que ele tem uma neta agora, um bebê ainda, né? E eu fico imaginando um dia, a neta dele é um pouco mais crescida, ele chega para a neta dele e fala: minha neta, tá vendo o seu vovô aqui? Eu não era para estar aqui. Um dia, se você ver as fotos lá, quando a gente usava máscara, teve essa doença que você aprende hoje na escola, e o vovô estava para morrer. Mas houve uma campanha lá na igreja, a campanha da Arca da Conquista. Ah, sei, vovô. Nessa campanha,
pessoas vieram e colocaram seus pedidos, dobraram seus joelhos, clamaram, entregaram um voto diante de Deus, mostrando aquele desafio, mostrando aquele passo de fé. E hoje o vovô está aqui para mostrar para você que Deus é poderoso e que Ele continua operando sinais e maravilhas, milagres. Deus continua curando, Deus continua operando. O Laércio, para a neta dele, pode se tornar como se fosse esse monumento aqui de pedras, para lembrar que Deus é poderoso, para fazer ela como que eu posso confiar em Deus, vovô? Está vendo o vovô aqui? Eu só estou aqui porque Deus é fiel e porque Ele continua agindo, Ele continua curando, e eu sou uma prova viva. Tenho certeza que Ele está vivo ainda. Ele é motorista de aplicativo, Ele me conta experiências de que cada pessoa que Ele vai dando carona, Ele vai contando esse testemunho, e muitas vidas vêm conhecendo a Jesus e confiando em Jesus por causa disso. E eu queria falar para você, eu não sei o que você colocou na sua campanha, não sei o que você colocou na Arca da Conquista, mas num futuro próximo, você vai estar lá com seu filho e vai falar: filho, está vendo essa empresa aqui que o papai tem? Eu não tinha ela. Na verdade, eu nem conseguiria ela, era uma coisa impossível. Mas um dia eu coloquei um pedido na Arca da Conquista, e Deus foi fiel e Ele me deu essa empresa. Você vai chegar para o seu amigo, você vai falar: meu amigo, está vendo essa casa que eu tenho hoje? Essa casa é um milagre de Deus. Eu não tinha condições, eu não podia, não tinha como, era algo impossível, mas Deus foi fiel. O seu testemunho, ele gera confiança nas pessoas. O milagre que Deus dá para você não é simplesmente para você usufruir, você viver uma vida boa e tranquila aqui na terra, mas ele também é um testemunho que gera confiança às pessoas ao seu redor. Nós devemos testemunhar de nossas conquistas, para manter a chama acesa no nosso coração e no das pessoas, pois o testemunho, ele gera confiança. Mas agora eu posso estar falando com você, e você pode pensar: mas Luiz, eu estou tentando lembrar aqui de alguma coisa, e eu não consigo me lembrar de nada, nenhum testemunho, nenhuma conquista. O que eu vou falar? Talvez eu não tenha participado da arca, talvez ainda não tenha recebido um milagre. E aí, o que eu faço? Eu queria falar para você, irmão, da nossa maior conquista. Ou você não lembra dela, ou você ainda não a tem. Mas eu te falo que uma casa, uma cura, uma empresa ou qualquer outra coisa pode ser uma coisa que você não vai conseguir agora. Mas tem uma conquista que é a nossa maior conquista, que eu te falo que você pode conseguir ela hoje, nesta noite e agora. Eu não sei se você lembra, o pastor Rafael estava aqui, com a arca aberta ainda, ele estava com a Bíblia sobre a arca, e ao fechar a arca, ele falou uma expressão. Alguém lembra qual que é a expressão que ele falou? Está consumado. O último versículo que eu queria ler com você agora, é em João 19, o versículo 28. João 19, versículo 28. Jesus sabia que sua missão havia terminado. E para cumprir as Escrituras disse: estou com sede.
Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Última coisa que eu quero falar com você é que a cruz é o nosso monumento da conquista eterna. Quero que você olhe para essa cruz agora e você tente lembrar o que vem na sua cabeça quando você olha para essa cruz. O monumento de pedras, ele tinha uma finalidade: lembrar ao povo de Israel do que Deus havia feito. Lembrar ao povo de Israel a passagem do Rio Jordão. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos da conquista eterna de Jesus Cristo sobre a morte. Nessa cruz, Jesus bradou: está consumado. E Ele pagou por todos os pecados. Assim como na arca, na tampa da arca era colocado sangue de animais, na cruz, Jesus Cristo derramou o sangue dele, para que hoje você pudesse ter salvação. Ele pagou pelos seus pecados lá na cruz. E quando você olha para a cruz, você pode olhar para ela e pensar que é apenas um símbolo que mostra que aqui é uma igreja. Você olha, passa lá na fora, lá na Avenida das Amoreiras, você vê uma cruz de uns 10 metros ali. Você pode olhar para ela e falar: nossa, é um símbolo de que aqui é uma igreja. Meu irmão, que quando você olhe para a cruz, você lembre do sacrifício de Jesus pela sua vida. Foi nessa cruz que Jesus morreu por você. E hoje ela está vazia porque Ele veio, Ele morreu naquela cruz, foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, Ele sim morreu, Ele sim despejou o sangue dele nessa cruz, mas hoje Ele está vivo, Ele subiu aos céus, e Ele fala que Ele vai voltar. E se você crer, lembrar que essa cruz foi por você, se você crer e lembrar que o que Jesus fez por você na cruz, você será salvo. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que quando você passar por essa Avenida das Amoreiras, você está ali no carro com o seu amigo, você olha para essa cruz, que seja um motivo para você dar testemunho do que Jesus fez na sua vida. Que você possa falar: olha, eu era desse jeito, mas por causa da cruz, por causa de Jesus, hoje eu sou salvo, hoje eu fui transformado, hoje eu vou para o céu. A cruz é o símbolo da nossa vitória eterna, da nossa conquista eterna. Se você não se lembra de uma conquista, se você não se lembra de um milagre, eu queria te lembrar agora que o maior milagre que poderia acontecer na sua vida já aconteceu. A salvação de Jesus já aconteceu. Jesus já morreu na cruz, e se você tiver o aceitado, você agora tem Ele no seu coração. Ele pagou por todo o pecado lá na cruz, e hoje nós somos salvos, nós somos livres do pecado, e que você possa testemunhar por onde você for desse Jesus, que quando você olha uma cruz, você fale para o seu amigo, você fale para o seu filho, você pode contar tanta coisa para ele: olha, eu tenho isso, ganhei isso, o papai fez isso, o papai fez aquilo, mas que a coisa mais importante que você possa falar para ele é do amor de Jesus, porque o testemunho ele gera confiança, o testemunho ele gera confiança. Deus ele quer... Eu estou falando isso para você agora, e
talvez você ainda não tenha certeza disso. Você pode estar olhando para essa cruz agora, mas você não se recorda se você já entregou seu coração a Jesus. Você pode estar olhando para essa cruz agora, e para você só é um símbolo de uma organização, só é um símbolo de uma igreja. Se para você hoje a cruz não é o monumento da sua vitória eterna, da sua conquista eterna, eu gostaria que todos vocês se colocassem em pé nesse momento. Gostaria que você olhasse para essa cruz. Talvez você pode estar vindo na igreja já faz algum tempo. E a gente falou muito sobre lembrança, sobre memória, sobre recordação. E talvez você nem se lembra do dia que você entregou a sua vida a Jesus. Talvez você nem saiba se isso tem valor mais no seu coração. Talvez você nunca tenha feito nada. Mas eu não poderia acabar o culto de hoje sem dar essa oportunidade para alguém. Toda vez que eu pensei já na minha vida em fazer algum apelo, de fazer esse momento, sempre passou na minha cabeça: nossa, se não vir ninguém, se não tiver ninguém. E o apelo não é que, se eu fizer um apelo, não aparecer ninguém, nossa, foi um fracasso. Mas eu não gostaria de passar esta noite falando da conquista eterna da cruz, sendo que tem alguém aqui nesta igreja que talvez ainda não tenha essa conquista no coração, sendo que tem alguém que olha para essa cruz e para ela isso ainda não vale de nada, sendo que a oportunidade está ali. E eu pensei: será que eu faço, Deus? Mas eu gostaria de agora. O povo, ele tinha um monumento para lembrar ele da conquista. Mas aquele monumento não servia de nada para eles. É como se eles tivessem destruído a lembrança de Deus. Mas eu queria que agora, se os presbíteros pudessem vir aqui na frente. Eu fui e pensei: Deus, mas o que eu posso fazer para que as pessoas se lembrem? Deus, eu estou aqui fazendo uma pregação, falando algo, mas se pode ser só uma palavra que elas ouvem hoje e amanhã não vale mais de nada. Eu queria fazer um momento agora que pode até marcar a sua vida. Eu fui e peguei algumas pedrinhas. E nós desenhamos uma cruz nela. Para que você possa recordar do que foi feito aqui. Para que você possa recordar de quando você passou no Jordão e você entregou o seu pedido. Mas se você apenas entregar seu pedido e falar: Deus está no comando, passou um ano, você até esqueceu do seu pedido. E no dia que você recebê-lo, você dará glória a Deus por ele. E se durante esse tempo você tem a sua parte nessa caminhada, se você se esquecer, você não vai fazer a sua parte. Mas nesse momento eu gostaria de abrir primeiramente. Se você ouviu essa pregação, se você olhou para a cruz e você não consegue se recordar do dia que você se entregou para Jesus, se você tem dúvidas de que
você tenha esse monumento eterno no seu coração, a cruz de Cristo. Se você não sabe se você está salvo, se você não sabe se isso é uma verdade no seu coração, eu gostaria que todos vocês agora fechassem os seus olhos. E eu gostaria de entregar esse presente para você. Aqui os presbíteros estão aqui. E a partir desse momento, nós vamos entregar para todas as pessoas que passaram pela arca, passaram pelo Jordão. Mas se há alguém aqui, nesta noite, que precisa receber Jesus Cristo em seu coração, eu gostaria que você agora levantasse os seus braços, levantasse a sua mão, e não só isso, que você viesse até aqui à frente, e os presbíteros estão aqui, eles vão te entregar essa pedra, que tem uma cruz nela. Você irá se recordar pelo resto da sua vida do que Jesus fez por você. Essa é a maior conquista que a gente pode ter. Não há dinheiro, não há conquista, não há poder, não há nada. Nada que pode ser maior do que uma vida eterna com Jesus. Nada que pode ser maior do que ter o próprio Deus habitando no nosso coração. Se você precisa fazer essa oração agora, eu peço que você venha até aqui à frente. Oh Deus, obrigado. Oh Deus, obrigado, porque a salvação continua acontecendo. Deus, obrigado. Eu gostaria de fazer agora com esse irmão que está aqui uma oração que vai mudar a eternidade dele para sempre. Meu irmão, eu queria que você agora olhasse para essa pedra que está na sua mão. Não é uma pedra tão bonita, foi feita à mão, uma cruz, mas ela não é um enfeite. Ela é para que você recorde do amor de Jesus Cristo na cruz por você. Que você pode até passar os tempos e passarem os meses e os anos, mas quando você olhar para essa pedra, você vai lembrar do que Jesus fez por você na cruz. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E agora eu queria fazer uma oração junto com toda a igreja. Esses irmãos que estão aqui na frente, eles são os presbíteros. Eles não estão aqui só para estar aqui e fazer uma oração. Eles estão aqui para te acolher. Eles estão aqui receber autoridade para cuidar, para te amar. E é por isso que eu chamei eles aqui. E agora a gente vai fazer essa oração juntos. Vamos fazer essa oração juntos, entregando os nossos corações a Ele. Gostaria de fazer essa oração e que toda a igreja repetisse primeiramente. Senhor Jesus, muito obrigado, porque um dia, na cruz do Calvário, o Senhor se entregou por mim. O Senhor me amou. O Senhor derramou sangue no meu lugar. E eu acredito nisso, Jesus. E eu aceito o seu sacrifício. E que agora, este momento, seja marcado em minha memória. E que todos os dias de minha vida, eu possa lembrar do teu amor. Que todos os dias da minha vida, eu possa lembrar que eu tenho um Salvador. Igreja, eu queria convidar todos vocês agora para orarem e receber no Senhor essas novas vidas. E agora eu queria que você que veio aqui na frente entregasse o seu coração de uma forma espontânea, com suas palavras. Você não precisa falar bonito, você não precisa falar legal, você não precisa falar com esse vocabulário. Fale do seu jeito.
Entregue com o seu coração a Ele. Ele te ama do jeito que você é. Talvez agora você esteja lembrando, e você está lembrando talvez do seu passado, das coisas que você fez lá na sua vida passada, mas ei, Jesus te ama do jeito que você é, e hoje Ele está aqui para te transformar. Tudo que é passado se foi, eis que tudo se fez novo. Nesta noite, vidas estão sendo feitas novas e transformadas. Jesus te ama e Ele quer estar com você. É por isso que Ele morreu um dia na cruz, mas Ele ressuscitou, e Ele voltará para te buscar, Ele voltará para nos buscar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso.